Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Pedido, inscreva-se no canal. É muito importante você estar inscrito, ativar a notificação também para receber sempre que eu postar conteúdo novo. Eu estou postando muitos conteúdos e em breve tem um cenário novo para você. Me perdoe inclusive o eco, estou de mudança aqui. O Duílio se propôs a fazer uma campanha para o André Luiz Oliveira e para atacar Augusto Melo. Mas é claro que ele também falou sobre todos os assuntos da sua gestão e ele precisou responder muita coisa. Ele ficou desconfortável em vários momentos, especialmente em questionamentos do jornalista Pedro Ramiro, do Grupo Bandeirantes, talvez o mais jovem entre eles ali, que foi muito incisivo nas perguntas sobre as dívidas, sobre os erros nas escolhas dos técnicos, sobre o planejamento, sobre folha de pagamento alta, sobre altos salários. O Pedro estava sobre dívidas, inclusive com atletas que estão colocando o clube na justiça. O Pedro foi, assim, cutucando o Duílio a ponto de tirá-lo do sério em alguns momentos. Mas ele, enfim, respondeu ao seu jeito, à sua maneira, né? Muitas vezes confrontava o Pedro, né? Fazia perguntas para ele, porque a proposta, a iniciativa ali era fazer um debate mesmo. Então eles propuseram de uma forma em que os jornalistas podiam se interferir na pergunta do outro, acrescentar alguma coisa, ou muitas vezes quando o Duílio rebatia, o outro jornalista falava, não, o que ele quis dizer foi, na verdade, tal coisa e tal, para que você explicasse, não ficou muito claro, porque ali os jornalistas representam o torcedor. Eu sei que muitas vezes o jornalista é ácido, está fazendo um questionamento que o dirigente não concorda, mas é o questionamento muitas vezes que vem da arquibancada, que vem do que o jornalista recebe na rede social. Então o dirigente está ali e se ele propôs isso, né, e ele propôs isso de uma forma louvável, como eu estou dizendo, acho que alguns ajustes precisam ser feitos e também ficou muito claro o objetivo final, mas ok, a iniciativa me parece interessante. Poderia ter feito isso depois do primeiro ano, depois do segundo e ao fim do terceiro parece que foi apenas eleitoreiro, né? Parece não, foi muito claro que foi isso que aconteceu. Vamos lá, já falei aqui sobre alguns assuntos que eu anotei aqui, inclusive, né? Para fechar o assunto Cuca, inclusive, em que ele fala que foi massacrado e tal, ele diz que conversou com o Cuca, ele foi perguntado se ele não se arrepende, porque ele comprou uma briga, né? Mas o Duílio disse que conversou com o Cuca, que o Cuca disse que não fez nada, conversou com o Cuca e a sua esposa, e que ele sentiu segurança no Cuca enfim, e que ele não imaginou que o barulho fosse ser tão grande. E aí, o que aconteceu? O que todo mundo já sabe, né? O Cuca próprio não suportou a pressão e em 2 jogos pediu para ir embora. E aí teve a questão do futebol feminino. Mas ele disse que reuniu, antes de contratar o Cuca, a Tamires, que é uma das lideranças, talvez a maior desse grupo do Corinthians, a Cris Gambaré, que é a diretora executiva, o Arthur Elias, e que todo mundo sabia. E aí teve a nota, né, de repúdio, enfim, do departamento de futebol feminino durante a derrota para o Goiás. Quando o time estava perdendo, veio a nota do departamento, né? E aí foi perguntado sobre um racha, ele falou assim que o espaço é democrático, que óbvio que na opinião dele não ajudou o Corinthians, né? Porque isso aumentou a pressão que fez com que o Cuca fosse embora, mas que enfim, né? Depois disso houve mais investimentos ainda para o futebol feminino, elas jogaram ainda mais na Neoquímica Arena, não teve nada, não teve nenhuma represália nesse sentido. Palavras do Duílio. E aí, falando no Cuca também, a gente fala dos erros da gestão nas escolhas dos técnicos, né? Ele mesmo assumiu isso. Eu vi muita gente comentando e tal, dizendo assim, poxa, é impressionante como o Duílio não admite nenhum erro. E aí eu vou discordar nesse aspecto. Ele reconheceu. Ele disse que as escolhas, que o time não deu certo, que o futebol não funcionou em 2023 por escolhas erradas dele. Ele assume que ele pensou errado. E o Vessone até pergunta em determinado momento, poxa, você vem de uma comissão técnica portuguesa caríssima, com caras com curso da UEFA e tudo mais, para um ex-analista de desempenho, que estava como auxiliar, que estava indo para a Copa do Mundo e tal. Não foi um pensamento pequeno assim. E aí ele falou, cara, a questão é que, explicação do Duílio, a Copa do Mundo atrapalhou tudo, né? A pré-temporada foi em dezembro. Em todas as vezes, o Duílio afirmou, nós tentamos o Tite. Dessa última ele falou que eles nem conversaram porque ele já disse que não queria trabalhar esse ano. E aí ele até falou, e tá aí ele trabalhando, mas tudo bem, cada um sabe o que faz. Visivelmente incomodado, mas disse que tentou o Tite nas outras vezes. E na Copa do Mundo ele nem queria conversar. Só que o Corinthians não podia esperar. E aí ele resolveu apostar no Lázaro, que é uma confiança no profissional, que tá ali dentro e tal, do meio, que visivelmente não deu certo.
E aí foi questionado, o Salazar até pergunta, e o Dorival? E aí ele desconversa, diz, o Dorival, assim, tinha uma questão financeira, ele saiu ganhando muito do Flamengo, mas, sei lá, não tinha um perfil, e aí parou por isso, e o Salazar insiste, tá, mas o que significa não ter um perfil? Né? Não ficou muito claro ainda. E ele, então, aí depois ele acaba respondendo, que ele diz assim, as informações que chegavam é que o Dorival, isso até o prejudicou no Flamengo, ele é um cara de um perfil mais paizão, e ele falou, e eu gosto desse tipo de técnico, tá? Gosto desse tipo de técnico amigo dos jogadores, e que o Dorival era muito paizão, e que muitas vezes isso deixava com que os jogadores, enfim, fizessem aquilo que eles quisessem, né? E que o Corinthians não precisava disso nesse momento, que o Vitor era um cara muito duro, muito exigente, mas que eles não podiam soltar muito a corda, né? Para um cara muito apaziguador, que precisava de um meio termo. Enfim, e aí resolveram apostar no Fernando Lázaro. Essa foi a justificativa, embora antes do Luxemburgo, o Duílio, e aí a gente traz aqui como informação, tentou o Dorival quando minutos antes o Dorival já tinha se acertado com o São Paulo. O nosso timão vai enfrentar o Grêmio hoje, lá dentro da casa do Grêmio, lá na arena do Grêmio, válido, aí, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E na minha opinião, meu palpite para o jogo de hoje é 2-1 Coringão, ou então 1-1, certo? Na minha opinião, o Yuri Alberto também vai descantar novamente, vai deixar o golzinho dele, certo? E o técnico Mano Menezes já deixou uma deixa aí para provar a escalação do timão, fiel. Vê se você concorda com essa escalação dele. Eu gostei, né? Não tem o que fazer. Só tem esses jogadores. Fazer o quê, né, fiel? O Cássio no gol, o Fagner ou o Bruno Mendes na lateral direita. Pra mim, o Fagner, na minha opinião, o Fagner tá jogando melhor que o Bruno. Gil e o Lucas Veríssimo. Uma boa dupla de zaga. E não é a melhor que temos, mas é uma boa. E o Fábio Santos, né? O que temos também. O Michael também que tá jogando bem, o Gabriel Moscardo, né, a dupla de volantes aí do timão. O Juliano aí que vem se destacando aí nos últimos jogos, né, nos últimos não, em alguns jogos ele vem jogando bem, sim, isso é nítido. E o Renato Augusto, sendo o principal armador aí do Corinthians. Romero e Yuri Alberto. Romero aí, provavelmente ele joga ao lado esquerdo do campo, mas vamos ver onde que o Mano Menezes vai colocar ele durante o jogo. E o nosso pivô, o nosso fixo, o nosso atacante Yuri Alberto. Aí, nosso atacante que não faz muito gol, né? O nosso, como diz alguns personagens aí da televisão, o nosso perna de pau. É isso aí, meus amigos. O que você achou dessa provável escalação? Deixe aí seu comentário, deixe seu palpite, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa o seu vai Corinthians aí nos comentários para potencializar o